Esse documento explica o passo a passo sobre como comprar produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar, desde o orçamento até a entrega desses produtos. Mais adiante, explica esses passos um a um e eu vou ler para vocês. Primeiro passo, o orçamento, que é o levantamento dos recursos orçamentários disponíveis. O responsável por esse passo é a entidade executora. De início, é preciso identificar o valor do repasse realizado pelo governo federal com base no censo escolar do ano anterior e definir o percentual de compra da agricultura familiar a ser efetuado, que deve ser de, no mínimo, 30% do valor repassado pelo FNDE no âmbito do PNAE. O percentual mínimo deverá ser observado nas aquisições efetuadas por todas as entidades executoras e sua obrigatoriedade poderá ser dispensada pelo FNDE apenas quando presente uma das seguintes circunstâncias, desde que devidamente comprovadas pela entidade executora na prestação de contas. Primeiro, a impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente. Segundo, a inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios, desde que respeitada a sazonalidade dos produtos. E terceiro, as condições higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, que estejam em desacordo com o disposto no artigo 33 da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013. A entidade executora deverá conhecer o valor a ser repassado pelo FNDE antes do início do período letivo, definir o percentual a ser utilizado nas compras da agricultura familiar, considerando o mínimo obrigatório de 30%, utilizar essas informações para o planejamento do cardápio e informar esses valores ao CAI e às organizações da agricultura familiar. Segundo passo, articulação entre os atores sociais. É o mapeamento dos produtos da agricultura familiar. O responsável por esse passo é a entidade executora, com parceiros. A articulação entre os atores sociais envolvidos no processo de aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar é fundamental para a boa execução do programa. Para identificar a diversidade e a quantidade dos gêneros alimentícios ofertados pela agricultura familiar, que poderão ser utilizados no cardápio da alimentação escolar, a Secretaria de Educação e o nutricionista responsável técnico, também chamado de RT, pelo programa, devem reunir-se com o controle social, a Secretaria de Agricultura e as entidades locais de assistência técnica e extensão rural para solicitar o mapeamento dos produtos da agricultura familiar local. O mapeamento deve conter, no mínimo, a discriminação dos produtos locais, quantidade de produção e época de colheita, também chamado de calendário agrícola. O RT poderá ainda contar com o apoio das entidades representativas da agricultura familiar para conhecer os agricultores locais e seus níveis de organização, capacidade logística, de beneficiamento da produção, entre outros, de forma a identificar e estimular o potencial para diversificar a sua produção e atender à demanda da alimentação escolar. Terceiro passo: elaboração do cardápio. O responsável é o RT. De posse do mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, o nutricionista responsável técnico elabora os cardápios da alimentação escolar, incluindo alimentos regionais com respeito às referências nutricionais
e aos hábitos alimentares locais, conforme a safra. O nutricionista tem um papel fundamental em planejar um cardápio nutritivo, com produtos de qualidade para alimentação escolar. Com a compra da agricultura familiar, tem condições de adquirir produtos frescos, saudáveis, respeitando a cultura e a vocação agrícola local. Por isso, é muito importante que o planejamento seja feito com base no mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, considerando a sua sazonalidade e a quantidade produzida na região. O cardápio deverá conter a especificação completa dos gêneros alimentícios a serem adquiridos e sem a indicação de marca. O Programa de Aquisição de Alimentos e a Alimentação Escolar. De acordo com a Resolução nº 59, de 10 de julho de 2013, o Comitê Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos, a modalidade compra com doação simultânea do PAA, poderá fornecer alimentos por meio de doação para a rede pública e filantrópica de ensino. Nesse caso, os projetos ou propostas de participação deverão ser aprovados pelo RT do Programa de Alimentação Escolar no município ou estado. A aquisição por meio do PAA tem como objetivo conciliar a demanda das entidades recebedoras de alimentos e as características do público por elas atendido com a oferta de produtos dos beneficiários fornecedores do PAA. Assim, os alimentos do PAA poderão compor o cardápio da alimentação escolar conforme planejamento do nutricionista técnico responsável e em acordo com as diretrizes do PNAE. Registre, porém, que os alimentos provenientes do PAA não estão incluídos no limite mínimo de 30% da agricultura familiar, que se refere apenas às compras realizadas com os recursos do PNAE. Quarto passo: pesquisa de preços. O responsável por esse passo são as entidades executoras parceiras. É a definição prévia de preços e publicação no edital da chamada pública. Os preços dos produtos a serem adquiridos da agricultura familiar deverão ser previamente estabelecidos pela entidade executora e publicados no edital de chamada pública. A chamada pública é o procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e ou empreendedores familiares rurais e suas organizações. É um instrumento firmado no âmbito das estratégias de compras públicas sustentáveis, que assegura o cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública, ao passo que permite a veiculação de diretrizes governamentais importantes relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ao apoio à inclusão social e produtiva local e à promoção da segurança alimentar e nutricional. Assim, apresenta maior possibilidade de atender às especificidades necessárias à aquisição da agricultura familiar, desde que respeitadas as normas do programa. Os preços dos produtos contratados no âmbito da chamada pública devem obrigatoriamente refletir os preços de mercado, sendo previamente definidos por pesquisa realizada pela entidade executora. Dessa forma, aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar por meio de chamada pública permanecem em estreita conciliação com os princípios jurídicos que regem as aquisições feitas pela administração pública. Projetos de venda com preços diferentes dos preços da chamada pública. Os preços apresentados na chamada pública são previamente definidos pela entidade executora. E são esses os preços que serão praticados no âmbito dos contratos de aquisição de produtos da agricultura familiar. Ou seja,
O preço não é critério de classificação. Nesse sentido, os projetos de venda devem conter os mesmos preços apresentados na chamada pública. A Resolução FNDE número 26 de 2013 prevê, no seu artigo 27, que na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos exigidos para a habilitação de propostas, fica facultada à entidade executora a abertura de prazo para regularização da documentação. Nesse sentido, caso sejam apresentados projetos de venda com preços diferentes dos preços da chamada pública, a entidade executora poderá solicitar a adequação dos projetos com a inclusão dos preços previstos no edital. Composição dos preços. Na composição dos preços, deverão ser considerados todos os insumos necessários, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. Nos casos em que o edital faça a previsão da entrega dos gêneros em cada escola, os custos da entrega ponto a ponto deverão ser considerados no levantamento de preços para a aquisição da agricultura familiar, e esses custos deverão compor o preço final do produto. Caso a entidade executora se responsabilize pelo transporte e distribuição dos produtos para as escolas, serão considerados como insumo em relação ao frete apenas os custos para entrega nos locais centrais de distribuição. Tais critérios e condições de fornecimento devem estar expressamente definidos na chamada pública. Ou seja, o produto final, o preço final do produto deve incorporar as condições necessárias à aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar. E tais condições deverão estar detalhadas no âmbito da chamada pública, tal qual do contrato a ser assinado, com o objetivo de conferir eficiência e transparência à contratação. Pesquisa de preço. Para a definição dos preços, deverá ser realizada ampla pesquisa de preços, que consiste em etapa fundamental para o bom e regular desenvolvimento do programa. Por isso, a entidade executora poderá contar com parceiros que contribuam para a construção da metodologia a ser utilizada na aferição dos preços de mercado. O CAI poderá ser um desses parceiros, bem como entidades de assistência técnica e extensão rural, universidades, organizações da agricultura familiar, secretarias de agricultura e outros. O preço de aquisição de cada produto será o preço médio pesquisado, no mínimo 3 mercados em âmbito local. Dessa forma, a pesquisa de preços deverá levar em conta a média dos preços pagos aos agricultores familiares, dando preferência à feira do produtor da agricultura familiar, quando houver. Nos casos em que a pesquisa for realizada em mercados atacadistas e respeitando-se o mínimo de 3 cotações, poderão ser utilizados os mesmos preços cotados para o Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade doação simultânea, conforme previsto na Resolução CGPA nº 59, de 10 de julho de 2013, para o mesmo ano, acrescidos os valores correspondentes aos insumos necessários à aquisição para a alimentação escolar. Observação: quando não houver mercado local para produtos específicos, a pesquisa de preços deverá ser realizada em âmbito territorial, estadual ou nacional, nessa ordem. Esclarecemos que, por mercado de âmbito local, entende-se a comercialização realizada no próprio município onde se localizam as escolas. Por mercado territorial, estadual e nacional, entende-se, respectivamente, a comercialização realizada no âmbito dos municípios que
compõem o território rural, nos casos em que os municípios compõem algum território rural, tal como definido pelo MDA, no âmbito do Estado e do país. Preços de produtos orgânicos e ou agroecológicos. Quando da seleção de projetos para a compra de produtos orgânicos ou agroecológicos, a entidade executora poderá realizar pesquisa de preços específica para esses alimentos a serem adquiridos. Caso não seja realizada uma pesquisa específica para os produtos orgânicos e agroecológicos, o gestor tem a possibilidade, considerando-se a pesquisa de preços dos produtos convencionais, de acrescer os preços de tais alimentos em até 30% dos preços estabelecidos para os produtos convencionais. Certificação de alimentos orgânicos e agroecológicos. Conforme o artigo 1º da Lei 10.831 de 2003, considera sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente. Quinto passo, chamada pública. O responsável por esse passo é a entidade executora. Nesse passo, eu estarei lendo no próximo vídeo.